Iniciando aqui, então, a terceira parte do nosso mini treinamento. O título desse mini treinamento é Como Trabalhar Conosco. Ele é dividido em 3 esferas de conhecimento. A primeira é sobre a temática, né? Que é Engenharia Civil Geotécnica. E nesses 2 meses, repetindo, vamos falar do como trabalhar conosco. E esse como trabalhar conosco tem uma visão que é mais do que holística, porque nós falamos em empreendedorismo, né? Nós estamos procurando um empregado para trabalhar conosco. Longe de mim procurar empregado, eu quero companheiro, companheiro tem uma palavra meio desgastada na sociedade, né? Eu quero um irmão em Cristo. Eu procuro irmão em Cristo. Né? Eu procuro pessoas da igreja de Cristo para trabalhar conosco. Né? É essa missão que eu tenho, procurar pessoas para trabalhar conosco. E tenho, vamos dizer assim, rejeição de pessoas muito próximas. Elas rejeitam muito esse trabalhar conosco. Mas, exatamente por esse findar do ano e começo do ano, que nós estamos aqui 40 dias falando falando mais ou menos a mesma coisa, ou seja, venha trabalhar conosco, né? E aqui a gente divide, então, na primeira esfera, que é temática, engenharia civil geotécnica, a segunda é de gestão, e agora a gente fala de gestão cristã, gestão da vida cristã, que é 24 horas, e nessa terceira esfera de conhecimento, a gente vai estudar uma coisa fundamental para as nossas vidas, que é a oração. Pois nós não sabemos orar, né, como eu falo, e como eu ouço, né, dos pastores, e nós não sabemos orar. Tem religiões que orar é rezar, ficar repetindo uma coisa, repetindo. Para nós, como filhos de Deus, isso é uma asneira, porque põe a coisa do ponto de vista intelectual, de repetição de frases, como uma forma de aprendizado intelectual. E, na verdade, oração não é também ficar repetindo a oração modelo criada pelo Jesus Cristo, que é o Pai Nosso. Não, repetir o Pai Nosso, ou ler o texto do Pai Nosso, ou memorizar o texto do Pai Nosso e ficar falando, também não é oração. Né? A oração, na verdade, é um relacionamento. Porque na oração a gente não procura realização própria. Esse é o grande diferença. Tudo que eu vi até nos dias de hoje, que eu vejo, né, na minha infância, na minha adolescência, é que você vai rezar para pedir coisas. Né? Tem alguém doente, então vai rezar pelaquela pessoa. Não, é muito mais do que isso. Né? Orar não é pedir as coisas para a gente. Quando eu estou com um problema, eu vou pedir para Deus resolver o meu problema. Então, orar não é realização do que a gente quer. Orar é um relacionamento. Eu só posso relacionar com quem eu convivo. E com quem eu tenho que conviver é com o Espírito Santo. Daí a história, né, bíblica, né, do novo nascimento. História não, a realidade. Né? É nascer em Cristo, viver em Cristo e Cristo viver em nós. E quando você pega o evento da morte e ressurreição de Cristo, e dali a 50 dias, o Pentecostes, você entende que aqui você nasce de novo, né? E você recebe o Espírito Santo. Porque ele fala que ele ia subir, né? Que ele ia para o trono, para Deus, né? Voltar para o Pai, mas ele ia pedir para o Pai um consolador, uma pessoa do mesmo tipo que ele, ou seja, o Espírito Santo, que foi derramado para todo mundo. Então, assim como o nenê, hoje, que eu falei que ele nasce com o espírito mortificado, mas ele foi derramado sobre ele espírito. O problema é que ele precisa receber
Então, Deus faz tudo. As pessoas ficam falando assim, Deus vai fazer, mas qual a dúvida? Deus faz tudo para todo mundo. O problema não é Deus. Deus, inclusive, está ligado ao número 12, né? 12, que significa o governo de Deus. E o governo de Deus, como Deus é amor ágape, ele faz o bem para todo mundo. O problema é o homem, que do outro lado não obedece, que não escuta, né? E que não tem humildade. Né? Então é tudo isso que o nosso coração está sujo, está entulhado. Eu costumo dizer que eu sou um trapo de imundície. Ou seja, a gente tem que ver espiritualmente que a gente é um trapo de imundície. Ó, pega uma imundície mais imunda que você está imaginando agora, né? Pega um trapo de pano, mistura com a imundície e vê o que você é espiritualmente. Porque não é você é, somos espiritualmente um trapo de imundície. E se nós não reconhecemos isso, nós não temos nem a chance de procurar Deus para limpar esse trapo. Ele vai morrer trapo. E quando você morre um trapo de imundície, você vai para o inferno. É o que está na Bíblia, eu estou falando com as minhas palavras. Tá? Então, se eu não reconheço que eu sou um trapo de imundícia, como eu vou reconhecer que eu sou um trapo de imundícia? Com algum evento. Né? Com algum evento que bate na minha... E cada um vai ter um jeito, né? Pode ser com a morte de alguém, pode ser com um acidente, pode ser com um problema de saúde que a pessoa tenha, não sei. Tem infinitas formas que Deus tem um propósito para cada um e tem um jeito de Deus estar tocando o coração de cada um para esse receber o Espírito Santo. Agora, se você não recebe o Espírito Santo, como você vai guiar? Como você vai estar no governo de Deus? Só tem um jeito de estar no governo de Deus, é ter nascido de novo, para ser filho dele. Por isso que o termo nascer de novo é nascer espiritualmente. Então, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu tenho o Espírito Santo habitando no meu coração, então agora eu sou governado. Só que eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo, né, cotidianamente, toda hora, em função das circunstâncias. Mas o que acontece com o homem? Ele é atraído. E o Pai Nosso fala, não deixeis cair em tentação. Qual que é a tentação? O mundo. O mundo é tentador. O mundo tem tantas coisas que nos atraem, porque nós somos carnais. Ora, o mundo não atraiu a Eva para comer do fruto que Deus falou para não comer? Os caras tinham tudo lá no Éden. E aí veio a serpente, né? O inimigo, e seduz ela para comer a fruta. E ela seduz o marido para comer a fruta. Deus falou para não comer. Mas isso que eles fizeram, nós estamos fazendo diariamente no mundo. Porque o mundo é opositor ao reino. Se você está no mundo, você não está no reino. Alguém me perguntará, mas como que eu estou no mundo? Fisicamente eu sou carnal, sim, mas você tem que nascer espiritualmente. Aí você vai ser duas naturezas. Você vai ter uma natureza carnal e a sua natureza espiritual. E é exatamente aí que tem uma guerra da carne contra o espírito, da alma contra o espírito. E o que você precisa? Você precisa desentulhar seu coração, você precisa limpar essa alma, né? Você precisa tirar essas coisas. Como que você faz isso? Com o Espírito Santo. E daí a importância do novo nascimento. Sem o Espírito Santo, nós não temos instrumento para limpar a carnalidade da gente. Aí não tem instrumento para deixar o ego e ser cristocêntrico, no lugar de egocêntrico. A gente não pode ser mais edêmico, as coisas não podem ser eu quero, eu não quero, eu isso, eu aquilo, é meu, é teu, isso aqui é meu, eu não posso, eu não quero. Tem que parar com isso. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Não temos que saber se eu quero ou não quero. Eu quero saber, Deus quer que eu queira? É diferente. Mas isso precisa do Espírito Santo, senão a gente não consegue. Ou seja, a gente está escravo do mundo, tem que se desescravizar do mundo para ser escravo de Cristo. E aí seguir a vontade de Deus através do Espírito Santo, estudando sempre a palavra, por isso que no nossa tela aí aparece não só a pombinha incandescente que simula não, né? Que registra que é uma figura do Espírito Santo e que desce de asas abertas exatamente porque é isso que ela está fazendo em qualquer criança, em qualquer adulto, qualquer um que queira receber a habitação daquela pombinha do Espírito Santo. E a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra. E daí que hoje no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto,
Filosofando com Z, como está aí na tela, nós temos lá mais de 6 mil vídeos com esse objetivo, de integrar a engenharia civil geotécnica, uma vida cristã e de uma forma produtivista, como a própria Bíblia coloca a vida cristã, tem que ser produtivista. Bom, acabou o nosso tempo por hoje. Até amanhã e até logo mais para quem vai fazer perguntas para mim, porque agora eu vou só responder perguntas. Tem pergunta para me fazer, eu respondo. Senão eu fico estudando aqui a vida de Cristo. Tchau, tchau. Bom dia, muito obrigado.